que nós temos estado a fazer para responder ao ciclone tropical Kenneth é mapear aquelas zonas que foram mais críticas, consideradas mais críticas. Estamos a falar, nesse caso específico, de Quissanga, Ibo e Macomia como distritos, mas especificamente estamos a fazer um mapeamento das zonas mais afetadas nesses distritos, que é a ilha de Ibo, a ilha de Matemo, a ilha das Quirimbas, próprio Quissanga e depois também Mucojo, Pangani, Messano e outros locais que se identificaram mais críticos. Fazemos a avaliação dos danos a nível da comunidade ou a nível do distrito, depois usamos também para salvamento. Em caso de áreas inundadas, conseguimos ver a uns quilômetros as pessoas que estão lá e que não têm como sair. E usamos também para ver a via de acesso para locais em que queremos fazer a entrega de produtos alimentares, assim como não alimentares, para ajudar as comunidades. Então o drone é usado para vermos se a via de acesso está operacional, se não está, se podemos usar via aérea ou se podemos usar via marítima. E é o que fizemos aqui na Província de Cabo Delgado. E o que estamos a fazer também é o mapeamento da comunidade para mostrar quais são as zonas seguras para assentar a população e zonas seguras para futuras construções. Estamos a fazer um mapeamento de risco para mostrar quais são áreas problemáticas, áreas críticas, ou melhor, áreas de risco, que em caso de acontecer algum desastre, qual é a área em que será logo a prior afetada. Então aí, pelo menos a nível da comunidade, eles poderão ficar a saber quais são as áreas propensas para a construção, quais são as áreas recomendadas para a agricultura, quais são as áreas para diversos tipos de infraestrutura. The first step is identifying the area you want to cover. We then program that onto a mobile phone, which is connected to the remote control of the drone. And when you get to site, you basically just press a button and the drone will take off, it will climb to altitude, and it will fly the flight it needs to while taking pictures from straight below. Once we get back from that flight, we'll offload all the data onto a computer. And we've got some software then which is called photogrammetry software. It basically takes all individual photos and it stitches them together to make a fully auto-rectified map. The product of that then is a very, very high resolution map. Sometimes we go down to a 1 centimeter level of resolution, but we also build up a digital elevation model which shows how the landscape looks in terms of altitudes. That can be used for flood mapping, risk assessments and things like that. One of the steps we're going to be carrying out soon is the classification of damage of all the properties. We'll be basically looking at the maps and identifying houses which have been totally destroyed, houses which have lost their roofs and houses which have been unaffected. And that will give us some data that we can use to potentially plan for an urban distribution or something like that. In 2017 we had our first training in the region here in Mozambique. Since then we were fortunate enough to get an ECHO grant to build up skills in the National Disaster Management Agency for Mozambique, INGC. That took place with 2 trainings. The first one was called Let's Fly, where we teach people to basically safely carry out drone flight operations. And that was followed up with Let's Map, where we build the skills in the mapping capacity for the people involved.
Depois, 2, 3 meses depois, fomos assolados por esses desastres. Nós tivemos que pôr em prática aquilo que fomos aprendendo. E a colaboração que nós tivemos foi muito boa. Desde a primeira resposta que nós fizemos com este drone, a primeira foi a resposta a uma depressão tropical, a Desmond, que trouxe muita precipitação. Estamos a falar aqui de cerca de 400 milímetros em 2 dias de precipitação na cidade da Beira, em que nós usamos estas imagens para ativar o Copérnicus e depois termos imagens de satélite com maior abrangência. Mas depois tivemos uma outra resposta que foi o ciclone tropical IDAI, em que foi um ciclone que as Nações Unidas considerou de nível L3, que é o nível mais alto neste caso, em que nós tínhamos as nossas equipes mobilizadas para lá antes mesmo do ciclone ter acontecido. Mas pela dimensão deste ciclone, nós pedimos que este pessoal do WFP, do PMA, viesse nos apoiar, que era para coordenarmos aquilo que eram as atividades e também conseguirmos mapear o mais rápido possível e áreas muito abrangentes e poder trazer uma memória institucional e também fazer essas avaliações detalhadas, setoriais e tudo mais. O mesmo aconteceu porque esta equipe, quando veio nos apoiar no Ciclone IDAI, semanas depois tivemos o Ciclone Kenneth. Então esta equipe, parte desta equipe também foi mobilizada para aqui, para Cabo Delgado, e temos estado a trabalhar juntos em colaboração e dizer que esta colaboração nós pretendemos que isto continue e estamos a pensar que depois de acabar esta fase da época chuvosa, nós começamos com aquilo que é o mapeamento da bacia hidrográfica do Licum, que é para também fazer um exercício exaustivo, um trabalho exaustivo de identificação das áreas mais críticas, que é para no futuro percebermos quantas pessoas e onde é que estão essas pessoas que estão expostas ao risco de cheias nesta bacia que tem nos criado alguns problemas.